Para Jesus, aquela linda e calorosa salva de palmas. Oh, meus irmãos, tudo na paz? Mais um culto que Deus nos permite realizar, onde Deus vai estender a mão dele, vai abençoar, e nós vamos ver os prodígios do Senhor acontecerem aqui hoje. E graças a Deus que Deus está aqui para abençoar. Se você veio com um problema, ouça a palavra de Deus, examine o que você vai escutar agora, e ali está o poder para você ser abençoado. E quando terminar esse culto, você poderá sair daqui com a graça de Deus, sendo curado, liberto, abençoado. As campanhas que fizemos aqui na Grande São Paulo foram muito lindas, Deus abençoou bastante. E casos lindos aconteceram, daqui a pouquinho nós vamos ver o que aconteceu lá. Irmãos, nós estamos começando aqui em Ageu hoje, já comecei no culto anterior, vou repetir os dois versículos, porque aí vai passar para o outro próximo. Capítulo 2, Ageu é Velho Testamento, vem Daniel, Oséias, Joel, Amós, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Ageu, Zacarias, não, já esqueci. Vamos lá, se encontra agora. Ora, versículo 4. Pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Estavam voltando do cativeiro, esse Jorobabel era o governador, o sacerdote lá no templo era Josué. Então ele está mandando para ele se esforçar. Depois mandou o sacerdote também se esforçar. E depois todos nós, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. A gente, quando tem uma revelação de Deus, a gente segura essa revelação, que ali está o poder. Mas Deus não vai fazer o resto não, você tem que fazer. Você tem que crer ali, determinar, mandar o mal embora, e crendo você vai ver que Deus vai ser com você. Então ele diz, esforçai-vos todo o povo da terra, deixa o governador de lado, deixa o sacerdote de lado, nós somos o povo, diz o Senhor, e trabalhai. Se você não trabalhar, você não vai vir. Está muito frio, não vou na igreja, vai perder. De manhã, eu disse para o povo, nós estamos fazendo uma campanha aqui de 12 semanas, vai terminar 14 de setembro. Enquanto durar o inverno, a gente vem em jejum. E pode ser que um dia esteja aí 0 grau. A gente vai vir em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos nessa campanha, esforçando e trabalhando. Aí diz assim, segundo a palavra que consertei convosco. Então, quando você entendeu o Evangelho, aquela palavra que lhe abriu os olhos, é segundo ela que ele vai operar. Segundo a palavra que consertei convosco. Quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não tem mais. Acabou. Que ele vai fazer segundo a palavra. Você entendeu? Não vai fazer. Além pode fazer, mas a quem não? Ele quer cumprir aquela palavra. Se você tem fé, põe mais outras coisas aqui e engrossa o caldo, vamos dizer assim, determinando tudo, e Deus vai dar para você. Versículo 6, agora é novo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Mas missionário, essa palavra aqui já tem 2.700, 600 anos. Como é que Deus quer pouco? Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. A gente fala assim que ele está às portas, tá, mas pode levar aí 1 século, ainda 2 séculos, a gente não sabe. Quando eu era pequeno, eu tinha uma bronca de um pastor sueco que pregava na minha igreja, de vez em quando. E porque, você vai rir de mim, mas eu tenho que falar a verdade. Lá a igreja enchia e eu sentava assim do lado dele. Então ele estava pregando e fazia assim, eu vi o cabelinho dele assim, mas não é porque o cabelinho era espinhado, não. Lourinho daquele cabelinho bem espinhado, cobriu o paletó. Foi, já vai vir ele com aquele assunto. Qual era o assunto? Irmãos, Jesus está voltando, se prepara, pode voltar hoje à noite. Eu tinha lá meus 8, 9, 10 anos. Eu disse assim, Senhor Deus, segura ele aí, Jesus.
até eu completar 18 anos que eu caso. No dia seguinte ele pode vir. Eu era doido para casar com 8, 9 anos. E fazia essa oração sempre, não. Aí quando passou o vinho, já vi ele com aquela mensagem dele. Mas papai, ele via na mensagem. Oh, Deus, segura ele aí. Mais um pouquinho. Eu faço 18, no dia seguinte eu caso. Mas não casei com 25. Já pensou? Ele tinha que esperar mais tempo ainda. E farei tremer, versículo 7, todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Já veio. Ele veio para trazer a vida, presta atenção. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor. A casa que ele está falando é a igreja que viria. Não era aquele templo que Salomão fez, não. É a casa, é a igreja que está em toda parte, em que as pessoas nascem de novo. Porque quem não nasce de novo, Jesus disse, se você não nascer de novo, está em João 3, versículo 3, você não pode ver o reino de Deus, não vê nada do reino de Deus. Você gosta da mensagem, gosta da música, você agrega aqui, mas como se fosse assim, que um clube gostoso, limpo, pessoas sadias, aí você vem, não, aqui é um lugar de vir pessoa toda arrebentada e Deus conserta ela, é um lugar de quem tem mais se lhe dará, dá mais para você ser uma verdadeira bênção. E você vai conseguir isso em nome de Jesus. Então farei tremer todas as nações e verá o desejado de todas as nações. Já veio. E encherei essa casa. A igreja tem glória, a igreja tem poder. Na hora que você nasce de novo, você vai nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. Aí você passa a ser membro dessa casa que é cheia de glória. Jesus disse, eu dei a eles a glória que o Senhor me deste. Então, não tem outra glória, é essa que Jesus tinha, em que curava enfermo, ele trazia a palavra certa, ele resolvia problema, até morto ele chamava e os mortos escutavam e eram curados. Nós já chegamos ao versículo 4, agora eu vou ao 5, eu acho que eu vou chegar até o 7 agora, para terminar essa parte aqui, e no outro eu termino o capítulo 1. Diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos. Jesus trouxe uma mensagem. O apóstolo João resumiu tudo que Jesus ensinou numa palavra só. O que foi? E essa é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos, 2 pontos, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Ele é luz. Luz não tem esse negócio que não clareia. Clareia, a luz clareia, a luz ilumina. O que eu preciso, você precisa é conhecer a palavra de Deus. Ler a Bíblia todo dia e examinar, como eu estou estudando aqui, examinando o que diz o versículo. 1 de João é perto do Apocalipse, né? Ele está entre Pedro e 2 de João, tá? Depois é 3 de João, Judas e Apocalipse, é fácil. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. 2 pontos, que Deus é luz. Nunca esqueça isso. O diabo, trevas. E não há nele, no Senhor Jesus, treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Temos que abrir os olhos, pessoal. Hoje eu falei no culto anterior que muitos casais estão com divórcio consentido. Não foram ao juiz para poder divorciar, mas não amam mais. Não trocam um beijo, um carinho. Às vezes são mal criados um com o outro. E isso é divórcio consentido. Dorme na mesma cama, mas não tem mais comunhão conjugal. Na mesma casa, mas não para um pouco para conversar. Cada um tem um negócio, é telefone, quer falar com alguém, quer dar risada sozinho. Não chega, querido, amor, olha que está aqui, você não acha que isso aqui é certo e tal? Não tem mais isso, estão perdendo. Divórcio consentido, e Deus diz que abomina o repúdio. Quem está desse jeito não está praticando a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, não estou andando não, mas é igual Ele está na luz, não, sem treva alguma, sem nenhuma manchinha que pode impedir o Espírito de Deus operar. Se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros. Aí não vai ter problema nenhum. Não fui com a cara dessa pessoa, que gente enjoada, não sei porque veio me visitar, e toda vez que liga para mim, quer conversar comigo, você não tem comunhão, você não está na luz. Se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E se não andarmos, não purifica. Mas eu peço para purificar, mas não purifica. Porque você está andando em trevas. Você tem que tomar uma decisão na vida. O caminho é o Evangelho? É. Jesus disse lá em Marcos capítulo 1. Vamos lá para Marcos capítulo 1. O que Jesus falou não é para a gente esquecer, não. Já encontrei, estou no 3, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido. Já fez tudo que tinha que fazer. Olha aqui, ó. E o Reino de Deus está próximo, ao alcance da sua mão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas eu não sou dessa religião, não é religião. Evangelho é boa notícia do que Jesus fez. Ele pagou o preço para todo mundo poder ter comunhão em casa, todo mundo ser feliz. Mas se não andarmos com Ele, nós mentimos. Como é que nós vimos aqui agora? Vamos lá para 1 de João de novo aqui, para poder ficar bem claro aqui para nós. Isso. 1 de João. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos. Olha quantos mentirosos aí. Apocalipse 21, 6 ou 8, diz que vão ficar de fora todos os mentirosos. Todos. Não tem um mentiroso que entra no céu. Ele perdoa, mas a pessoa continua mentindo, enganando, não vai entrar. E ó, que eu prego isso aqui, você já deve ter me ouvido falar isso pela televisão. Eu estou desde 78 na televisão. Agora em novembro eu faço 47 anos. Tem criancinha que nasceu comigo na televisão, cresceu, casou. O filho e a filha cresceu, casou. E agora o neto ou bisneto já está na hora de casar também. Olha que coisa séria. E eu sempre falando dessa palavra. E a pessoa deixa para amanhã. Quantos deixaram para amanhã, morreram e estão no lago de fogo e enxofre? Misericórdia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Não é de qualquer maneira, não. É igual Ele. Você acha que Jesus tem pecado? Pensamento errado? Tem ódio no coração, faz maldade com os outros? Não, Jesus é a pureza. É isso que eu preciso ser, você precisa ser. Temos comunhão uns com os outros. E, aí você vai ter comunhão. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E sem isso, não vamos ser purificados. Vamos bater com a mão em cima da pedra, da faca lá, dar murro em ponta de faca, machucar todinho. Deus, me perdoa, e não perdoa coisa nenhuma, porque você está deixando o diabo encher o seu espírito de treva, e ali Deus não habita.